Ô Rafa, vamos começar falando do Cruzeiro? Bora. E rapaz, esse jogo é Não, é embaçado. lascado, né? De fato. Já enfrentar o Palmeiras de qualquer jeito é muito complicado, né, Jair? Difícil, você tá doido. Nesses últimos anos, o Palmeiras cada vez mais forte, e esse ano, então, especificamente, invicto em São Paulo, né? Vai jogar na Arena Barueri, é um campo difícil, apertado, de um gramado também difícil. O Cruzeiro vai enfrentar um grande adversário às vésperas do maior jogo do ano, né? O jogo ainda tem Boca, isso, né? Porque são dois jogos pesadíssimos. Né? E no intervalo, você joga sábado e joga terça. Exatamente. Com o Palmeiras descansado, né? Na Copa do Brasil, o Palmeiras descansou a turma, então ingredientes para transformar esse jogo ainda mais difícil do que a gente imagina, mas o Cruzeiro também tá... o Cruzeiro oscila muito, né, Jaime? Principalmente esse Cruzeiro do Arthur Jorge. O do Tite não oscilava, jogava mal sempre, né? Então o Cruzeiro do Arthur Jorge de vez em quando joga bem e de vez em quando a torcida acredita muito no time, acaba vacilando, tropeçando, não jogando bem, mesmo quando avança, como aconteceu contra o Goiás, né? E avançou no meio de semana, mas jogou pro gasto, né? Não foi bem, o primeiro tempo até bem legal do Cruzeiro, mas esbarrou na boa partida do Tadeu e no segundo tempo o time cansou. A expectativa é que o adversário faça o Cruzeiro jogar mais, né? E o Cruzeiro costuma jogar bem contra adversários que deixam o Cruzeiro jogar, né? Ao contrário do que acontece quando a turma vem para Belo Horizonte, especialmente para poder fechar sempre a casinha lá atrás e força o Cruzeiro a ser mais criativo, a tentar algo diferente, dificulta o jogo do Cruzeiro. Por mais que o Palmeiras também não seja aquele esplendor de jogo, né? Mas é um time que sabe se defender muito bem. Mas a expectativa é que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo, com uma tranquilidade de imaginar talvez até um empate, né? Entendendo a dificuldade que é jogar em São Paulo e que o empate pode ser sim um bom resultado. O Cruzeiro tem à sua disposição o time principal, né? O time principal que a gente tem de ideia, time principal então à disposição. Tem alguns desfalques, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas enfim, eu acredito que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo e quem sabe trazer pelo menos um ponto de São Paulo, que eu acho que seria um ponto para ser comemorado. Me fala já desses desfalques aí, me fala aí. Então, o Cruzeiro há alguns dias, né, já não conta com o Mateuzinho, né, teve aquela pancada do Everaldo lá no jogo contra o Bahia, acabou tendo uma fratura pulmonar, então ainda está entregue ao departamento médico, esperando se recuperar mais, né, o Mateuzinho, para aí sim ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos ver se ele consegue voltar antes da parada da Copa, mas certo é que não vai jogar amanhã em São Paulo e também não joga na terça-feira contra o Boca. O Cruzeiro emenda a viagem, né? Faz esse jogo em São Paulo e depois já vai para a Argentina para poder enfrentar o Boca nessa penúltima rodada da primeira fase da Copa Libertadores. Outra baixa é o William, que está com problema pessoal, né? Acompanhando o filho, um problema de saúde. A gente mais uma vez torce para que ele se recupere logo, mas não tá liberado pela diretoria para não participar, então não está com a delegação para acompanhar esse time. E o Bruno Rodrigues tem uma questão contratual, né? Ele pertence ao Palmeiras, então o Palmeiras não liberou que ele pudesse jogar. Então o Bruno Rodrigues também outra baixa, além do Cássio, né? Que o Cássio já ainda não se recuperou, está entregue ao departamento médico e aí só lá pro final de setembro, início de outubro, para entender talvez a situação do Cássio, para quem sabe poder voltar a jogar. São esses os desfalques do Cruzeiro, mas de um time base ali titular, tá todo mundo à disposição, todo mundo entregue ao Arthur Jorge para ele decidir o que fazer, porque, como a gente destacou, né? Na terça tem o Boca, é uma sequência de jogos pesados e no intervalo curto, né? Então, talvez segurar. O Christian, por exemplo, não tem entrado, não entrou nos 2 últimos jogos. A tendência é que ele comece esse jogo, e o próprio Arthur Jorge falou disso, que foi preparado para esses jogos mais pesados. O Christian vinha numa sequência pesada, então vamos ver se o Christian volta para 100% fisicamente ajudar o Cruzeiro. Ô Duda, essa informação que eu trouxe aqui o Rafa, né? E é também uma observação. O Cruzeiro se sente mais à vontade para jogar com times que tentam propor o jogo, tentam vir para cima dele, né? O time vem fechadinho para jogar no Mineirão, o Cruzeiro mostra dificuldade. Assim, os jogos são contra Palmeiras e Boca. O nível do confronto é muito alto. Mas é um tipo de confronto que o Cruzeiro se sente mais confortável para fazer, apesar do que eu disse aqui. Os times são adversários fortíssimos.
Sim, até porque o estilo de jogo do Arthur Jorge é um estilo de jogo em que ele propõe mais no sentido de que pega a bola, sai de uma forma vertical, de uma forma rápida para construir as jogadas. Então, por exemplo, de um Palmeiras que gosta de reter a posse de bola, mas faz um jogo mais objetivo também, o Arthur Jorge ele pode ter uma leve vantagem, né, quando a gente compara com relação a isso. E assim, a gente pega ainda esse recorte, né, dos times de cima para... de baixo para cima, de meio para cima de tabela, melhor dizendo, é onde o Cruzeiro, por exemplo, no ano passado arrancou mais pontos, né? Porque o Cruzeiro perdeu muitos pontos para times de baixo de meio de baixo para tabela. Então aí tem até um favoritismo aí, mas quem sabe, né? Sei que jogar lá no Aliança, na verdade na Arena Barueri, né? Que agora o Palmeiras jogando dentro de casa não é fácil, mas o Cruzeiro tá ajeitadinho, pode alcançar aí a sequência de 3 jogos sem perder, né? Então vamos ver. Eu quero mostrar para vocês aqui uma arte sobre o tabu que a gente comentou aqui no início do programa que o Cruzeiro tem em relação ao Palmeiras quando joga lá em São Paulo. E essa arte tá aqui. Duda, lê pra gente. Então vamos lá, né, o Jaime. Cruzeiro ele não vence o Palmeiras como visitante pela Série A desde 2014. Aí tem esse retrospecto do tabu na Série A, né? 2014 até 2026 são 8 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Lembrando que esse recorte é de Campeonato Brasileiro. E a última vitória sobre o Palmeiras, né, foi lá em São Paulo, em 2014, né, 2-1 lá no Pacaembu. E a última vitória contra o time da capital paulista na Neoquímica Arena em 2019. Bom, aqui eu acho importante colocar um parênteses também, e aí com uma informação positiva para o Cruzeiro. Ano passado foram 2 jogos contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Em casa ganhou, uma vitória importante em casa, e fora empatou. Então assim, nesse recorte específico do ano passado, em 2 jogos, o Cruzeiro não perde para o Palmeiras. Mas tem tido essa dificuldade de ganhar lá. Só o campeoníssimo time de 2014 é que ganhou lá nos últimos anos, Rafa. E do ano passado ainda tem aquele pequeno grande detalhe da expulsão do Gustavo Gomes, né? Ele praticamente quebra a perna do Wanderson, né? Naquele carrinho que acabou não sendo penalizado com um cartão vermelho. E eu acho que ali mudaria, não dá pra cravar que o Cruzeiro ganharia com um jogador a mais, mas muda bastante a situação do jogo, né? Você tem um jogador a mais, você passa a propor mais o jogo, a tendência é que você tenha vantagem dentro de campo, né? Mas enfim, tá na hora do Cruzeiro ganhar, né? Falando dessa grandeza desse duelo, né? Um dos clássicos aí interestaduais do Brasil, né? Já decidiram Copa do Brasil, vagas em Libertadores, enfim, tem vários aí títulos em disputa, né? Briga por liderança em Campeonato Brasileiro, como foi no ano passado, por exemplo, né? Os dois fizeram bons jogos, né? Enfim, o Cruzeiro já mostrou dentro desse elenco, quando você cita, né, desse confronto do ano passado, basicamente é o mesmo time, né? Com a entrada do Jorge, então, do Gerson, né? Então, assim, é o mesmo time do Cruzeiro do ano passado que conseguiu não ser superado e, aliás, jogou bem contra o Palmeiras ano passado e não perdeu, não por acaso, né, para ninguém do G6 do Campeonato Brasileiro. Então tem time para poder fazer isso aos poucos, como a Duda disse, o Cruzeiro vai se encaixando, o Arthur Jorge vai entendendo um pouquinho mais com quem ele pode contar, com quem ele pode exigir um pouco mais. E é um confronto legal para o Cruzeiro poder, quem sabe, aumentar ainda mais a sua expectativa para o jogo decisivo do ano. E também, claro, por que não, né, se distanciar um pouco mais, abrir uma vantagem um pouco maior com relação em pontuação, em relação à zona de rebaixamento. É um jogo gigante, o Cruzeiro gosta de jogar e a gente espera que o Cruzeiro possa jogar o que se espera dele. E não seja mais um jogo em que a gente possa terminar imaginando, o Cruzeiro podia ter rendido mais, o Cruzeiro tem bola para poder ir para São Paulo e voltar com um resultado positivo de lá. Quero ver como é que tá a memória de vocês. 2014, a última vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro. Quais jogadores fizeram os gols do Cruzeiro lá? Isso é Campeonato Brasileiro? 2014, a última vitória lá. Então 2014, aquele timaço de 2014, vamos lembrar os jogadores daquele ano. Quais jogadores fizeram os gols? Vou ficar devendo. Dica! Tem um que tá voltando para Minas. Guilherme? Aliás, voltou para Minas. Voltou essa semana, ele voltou para Minas. Não, o Manuel não tava, né? Manuel. É? Manuel foi um dos que Eu ia falar Moisés.
Manuel, O Manuel com Moisés. zagueiro Manuel fez um dos gols. Não lembrava. O outro, quem é que fez? Tá jogando futebol amador agora. Thiago Neves? Ricardo Goulart. Thiago Neves não tava nesse time. Ricardo Goulart Goulart tava jogando e bola. Manuel. Os dois jogavam muita bola. E a minha época de repórter, né? Que eu ia sempre ao CT, então a gente tava sempre encontrando essa turma aqui daquele timaço, né? Aquele time de 14 era Sim. muito bom. Tinha o Marcelo Oliveira ali comandando aquele timaço ali. Era um time que o torcedor do Cruzeiro sempre lembra com muito carinho, né?